debate para nós é um debate importante, por isso que a gente fez o convite ao professor Dr. Márcio Cataia, no sentido de nos ajudar a pensar a geografia como um todo, né? A geografia como um todo no seu debate, sobretudo com a problemática da política. A gente, na Faculdade de Formação de Professores, a gente tem a disciplina, o campo da geografia política, Desirê está aqui, Desirê pode nos ajudar nisso, é um campo muito pulverizado em várias disciplinas. A gente não tem uma disciplina de geografia política. E a gente, na reforma curricular, a gente quer muito que apareça essa disciplina de geografia política no momento em que as relações econômicas, as relações sociais, as relações vividas na experiência, nas existências do cotidiano, elas têm uma interferência muito grande da ação, e da ação política, da ação de Estado. Então, acho que vale a pena, né, a gente aprender um pouco agora com o professor. Bom, claro que quero agradecer a oportunidade de estar aqui, num primeiro momento, para discutir a dissertação do Luiz, e agora, nesse momento, aqui para ter essa conversa com vocês, né? Esse tema, geografia política, mobilização do tempo presente e território, foi um tema proposto por Kátia, um tema que tem uma amplidão, né? E que foi necessário dar um recorte para poder fazer essa discussão com vocês, né? Vocês vão ver ao longo da exposição como é que, claro, eu escolhi falar disso com vocês para abrir essa discussão e como é que eu estou trabalhando lá no Unicamp, não é, com a geografia política. E vocês sabem bem que a geografia política no Brasil ela não tem, digamos assim, o status que tem algumas outras áreas da geografia, não é? Especialmente urbana agrária. Não é? Se a gente computar os trabalhos de geografia política nos grandes eventos nacionais, a massa dos trabalhos, né, está concentrada na urbana, na agrária, não é? E depois disso pouca coisa em geografia econômica e quase nada de geografia política. De fato é um recorte da geografia que no Brasil, por alguma razão, não vou entrar nisso agora, mas por alguma razão ele não teve a expressão que tem em outros lugares, sobretudo porque a geografia política sempre teve muito ligada com a geografia do Estado, e é por isso que ela tem muita importância nos países imperialistas, né? Na Inglaterra e na França tem uma importância sobremaneira, né? Tem uma Universidade de Paris que é especializada só nisso, né? Onde está a concentração dos trabalhos que pensam a geografia do Estado. E esse não foi exatamente o caso do Brasil, muito pelo contrário, porque a geografia política no Brasil sempre foi feita pelos militares, com as raríssimas exceções que nós conhecemos dos civis que trabalharam com isso. Então, tem aí uma razão, mas eu vou procurar, então, dizer como é que eu vim trabalhando na perspectiva da geografia política, pensando o território e os processos de modernização pelo qual passa o território brasileiro, como é que eu fiz, principalmente porque eu venho de uma perspectiva teórica, né, lá dentro da Universidade de São Paulo, ligada à perspectiva àquilo que fazia o Milton Santos, não é? Quer dizer, a proposta dele. Então, está muito ligado àquilo que vai ser feito aqui. E uma das coisas com as quais eu venho trabalhando, não é uma perspectiva com a qual a geografia política brasileira não trabalha, que é aquela de pensar também, não é, a política feita pelas empresas, a política feita pelo mercado. Quer dizer, como traduzir o mercado, não é? A tradução do mercado vai ser feita por meio das empresas, que são os agentes que têm poder para mobilizar, não é, o sistema normativo nacional, e também são as grandes empresas aquelas que têm o poder de impor as suas políticas, não é? Então também tem uma perspectiva ligada às empresas, coisa que no Brasil não se faz. A geografia política brasileira está ligada ao Estado, a preocupação sempre de pensar o Estado, não é? Mas, na minha interpretação, hoje, a gente não pode fazer essa compreensão, não é, de como se constitui essa chamada geografia política brasileira, não é, sem a compreensão da ação desses atores hegemônicos, não é, que têm
capacidade de mobilizar o território e de construir o território para a ação dessas empresas, não é? Então eu vou, ao longo dessa exposição, falar disso com vocês. Essa perspectiva, na qual disse para vocês, não é? Da qual eu venho, não é? Tem muito que ver com uma proposta feita por um geógrafo chamado Hildebert Snarr. Então esse geógrafo chamado Hildebert Snarr interpreta o espaço com o qual nós lidamos, não é? da forma como ele chama de espaço geográfico. Ele acha que existem muitas maneiras de interpretar o espaço e existe uma específica da geografia, não é? Ele acredita nisso. Então tem uma específica da geografia e por isso ele chama de espaço geográfico, o que pareceria uma redundância, não é? Quer dizer, a geografia lidar com o espaço geográfico, não é? Então ele acredita que existe aí um âmbito próprio que nos distinguiria, por exemplo, de uma perspectiva lefebvriana do espaço, não é? Porque a perspectiva do Lefebvre é uma perspectiva mais filosófica do espaço, diferente do nosso, que incorpora, sobretudo, a gente lida muito com isso na geografia, com as materialidades, especialmente com as materialidades. Não só isso, evidentemente, mas com as materialidades. Eu vou falando disso aqui com vocês, procurando explicitar essa perspectiva que vai ser, num dado momento, que vai se encontrar num dado momento com a proposta metodológica de Milton Santos, não é? Então, dentro dessa perspectiva, não é? Quer dizer, o espaço geográfico é o resultado do trabalho social. Pronto, esse é um ponto fundamental da interpretação de Hildebert Snarr. Ele resulta do trabalho social e, para o Snarr, a interpretação desse espaço transformado, não é? Pode ser realizada por meio da técnica. Então, para ele, todo o trabalho de transformação do espaço para a realização de um projeto, ele acredita nisso, quer dizer, o homem muda a sociedade, não é? Muda o espaço geográfico porque porta um projeto. O que é que se quer no futuro? Não é? É uma perspectiva essa de projeto, não é? Muito ligada à filosofia do Sartre e muito ligada à filosofia sartreana, não é? Porque justamente é uma proposição de método do Sartre de que é o futuro que explica o presente e é o presente que explica o passado. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos implica num projeto social. Não é? O que a gente quer? E à medida que a gente faz essa pergunta do que queremos, a gente precisa transformar o espaço geográfico para que ele possa responder aquilo que a gente pretende fazer. Então as cidades seriam os objetos geográficos mais complexos que existiriam hoje, porque elas resultam desses conflitos de projetos, né, para que a gente possa realizar a nossa vida. Então essa ideia de que o espaço geográfico resulta desse trabalho social, esse trabalho social em cada lugar, né, transforma o espaço segundo as técnicas de que dispõem os grupos sociais. Então, num dado lugar, num dado momento, existe uma técnica de transformação desse espaço. A questão complexa hoje, né, é que as técnicas para a transformação do espaço geográfico, para responder aos projetos, acabam sendo técnicas cada vez mais invasivas. Não é? Então, se a gente pensar, aproveitando a linha de pesquisa, né, tão cara, a Kátia, se a gente pensar na pesca no mundo inteiro, nós sabemos que as técnicas, não é, são N, são múltiplas no mundo todo. O que ocorre é que as grandes empresas buscam impor, não é, um tipo de técnica específico para a realização desse trabalho. Então, no mundo convive um conjunto de técnicas que são locais, que existem, que se mantêm, e uma técnica hegemônica invasiva que busca se impor no mundo como um todo. Então parece que é um conflito muito claro hoje entre essas técnicas locais que resultam de uma construção histórica, não é?
e essas técnicas invasivas, não é? Um economista que vocês devem conhecer, não é? O Paulo Sandrone, conta uma história de um momento em que ele estava trabalhando com pequenos agricultores no oeste da Bahia, e eles foram ensinar para esses pequenos agricultores um sistema de irrigação, que era um sistema com base em sifão. Sabe o sifão, aquele que faz, não é? Tira água de um lugar, passa para o outro com base no sifão. Esses sifões, todos eles são daquele plástico que você pode mexer com ele, né? E ele vai sendo maleável, vai ficando numa dada forma. E eles tentando explicar para esses agricultores que seria muito fácil usar aquilo, porque os agricultores usavam enxada, fazendo caminho para a água percorrer no chão, não é? Então, se quer fechar um determinado canal, é só colocar terra, a água não passa mais aqui e vai pelo outro canal. Era assim que historicamente eles faziam. E havia uma resistência muito grande desses agricultores de aprenderem a técnica do sifão, que dava muito menos trabalho, no sentido de uma perspectiva de acelerar, né, de transformar as coisas mais rapidamente. E depois, procurando compreender e conversando com os agricultores, eles disseram assim, mas a gente não quer usar sifão nenhum. Porque a enxada está aqui conosco, o solo está aqui conosco, a terra está aqui conosco e esse sifão nós vamos ter que comprar. Então isso vai causar uma dependência muito grande dessa técnica mundial do PVC. É planetária a técnica do PVC. Então ela é tremendamente invasiva, não é? Tremendamente. Então esse conflito, não é? Me parece que é um elemento fundamental e central hoje para uma interpretação válida da geografia política, ou seja, o que acontece no mundo que está vendo. Não é? Então esse choque, esse conflito, não é? Ao longo do tempo, na interpretação do Snar, à medida que o homem realiza o seu trabalho por meio das técnicas, ele transforma o espaço ecológico, que é um espaço que não foi ele que projetou. Quando ele veio no mundo já existia aquele espaço. Não foi o resultado da eleição de alguém, não é? Aquele espaço existe em função, não é, de uma dinâmica que foge ao controle da sociedade. E a luta do homem ao longo do tempo sempre foi por se livrar daquilo que ele não é capaz de controlar e buscar produzir alguma coisa que ele possa socialmente ter um controle. Não é? É nesse sentido que ele vai dizer que ao longo do tempo, o espaço ecológico que resulta de uma lógica natural vai sendo substituído por um espaço geográfico que resulta de uma lógica social, que se quis, que foi projetada, que se pensou naquilo. Ainda que nós saibamos, evidentemente, que não há um controle absoluto dos resultados dessas técnicas, não é? Mas, de qualquer maneira, é o resultado de uma eleição conflitiva, sem dúvida nenhuma, porque ela resulta dessa construção da sociedade. Então, na interpretação europeia, é bom dizer isso, porque o nosso conhecimento, não é, de como é que se constituiu historicamente as sociedades, não é, asiáticas, as sociedades africanas, é muito menor do que o conhecimento que nós temos da transformação do espaço na sociedade europeia, não é, que acaba por fundar, em boa medida, a geografia brasileira. Então a interpretação que o Snar está fazendo é que, mais ou menos há uns 10 mil anos atrás, na Europa, e ele próprio diz, bom, eu desconheço o que aconteceu na China, mas é evidente que ali foi num outro momento. Não é? Desconheço o que aconteceu na América, desconheço o que aconteceu na África, mas na Europa, há mais ou menos 10 mil anos atrás, há uma ruptura dessa lógica do espaço ecológico, não é? Em direção a um espaço que passa a ser construído. Essa ruptura vai se dar, sobretudo, pela revolução da agricultura. Sobretudo é isso. Quando o homem inventa a possibilidade de deixar de ser nômade, com a possibilidade de passar a se fixar nos lugares. Então, duas coisas passam aí a transformar enormemente o espaço geográfico. A possibilidade, né, de se fixar em algum lugar, porque ele inventa a agricultura, então ele pode ficar naquele lugar, ele não precisa ser necessariamente coletor, mas ele pode ficar naquele lugar. E junto dessa revolução agrícola, não é, também a possibilidade de ficar no lugar, porque começa a construir cidades.
A partir do momento que ele começa a construir as cidades, não é? Como resultado de um outro elemento que não é exatamente resultado de uma materialidade tão clara quanto essa da produção agrícola, mas resulta, por alguma razão, da vontade que o homem teve, do projeto que o homem teve, de ficar próximo daqueles que já desapareceram. Não é por outra razão que as cidades fundadas até um certo momento, mesmo da nossa história aqui no Brasil, não é? Tem os cemitérios nas áreas centrais. Né? Hoje os cemitérios nas cidades projetadas, construídas, não ficam mais nas áreas centrais. Né? Eles vão para as periferias, não é? Diferente do que acontecia. Então é essa vontade de permanecer junto daqueles que já nos deixaram. Isso tudo é o resultado, na interpretação que ele vai fazer, e antes mesmo do Snar, na interpretação também do Maxorre, Milton Santos é um herdeiro das contribuições intelectuais de Maxorre. É o Maxorre que vai dizer, essa é uma revolução técnica. Por meio de uma técnica de cada grupo social, transforma-se esse espaço. É por isso que Milton Santos vai propor uma periodização que vocês veem aí nesse esquema que eu fiz. Todo esquema, evidentemente, é problemático, vocês sabem disso, não é? Mas eu preparei um esquema para poder conversar com vocês, não é? Claro que o esquema tem sempre um limite, ele precisa ser claro aqui aberto. Então, o Milton Santos vai propor uma periodização para compreender grandes momentos, mas que em cada lugar, essas datas não são as mesmas. Não é? Acontece em alguns lugares antes, em outros depois, e não são concomitantes. Ou seja, não havia, quando começa um processo intenso de produção agrícola, não havia uma convergência dos momentos. Não havia isso. Ela se dava em períodos e momentos distintos da história em cada espaço. Não é? O que é muito diferente do que acontece hoje. Bastante diferente. Então há aqui um período que ele vai cunhar de período técnico, que é aquele em que o homem busca transformar as materialidades por meio da técnica de que ele dispõe. É por isso que a gente, quando lê os trabalhos de Vidal de la Blache, observa a descrição da paisagem que Vidal fazia, e a descrição que ele faz da paisagem na Europa resulta do ambiente onde cada um vivia. Então, se no litoral do Mediterrâneo havia muita pedra, os castelos eram feitos de pedra. Não é? Então, acreditava-se num dado momento que o homem só podia transformar aquele espaço com base na técnica de que ele dispunha naquele lugar. Não é? Nos materiais, com os materiais de que ele dispunha. Não é? Esse é um momento, então, de um desenvolvimento técnico, mas que é um desenvolvimento técnico sem a explicação dele. Sem a explicação dele. Então essas obras, não é, que se reconhecem ainda hoje na Europa, com castelos, essa coisa toda, as paredes são extremamente espessas. Não é? Extremamente espessas. E a técnica de construção que se tinha era de uma parede escorada na outra. Não é? Por isso que todos eles vão subindo inclinados, que era para escorar a parede na outra, porque não se tinha desenvolvido ainda uma técnica que permitisse a parede na vertical. Não é? Então eles vão escorando parede, eles vão montando, era o que se podia fazer. Não é? Mas não havia uma explicação ainda do que era a lei da gravidade, que fazia a parede desabar se ela não tivesse um posicionamento vertical. Então não havia essa explicação. Essa explicação surge com o desenvolvimento científico, ali por volta dos séculos 17 e 18, na virada 17 e 18, não é? Em que o Bruno Latour vai dizer que talvez a primeira ciência, não é, que tenha existido, talvez até antes da física, dizer que os físicos gostam de dizer que foi a primeira e grande ciência, né? E a física ainda seria até hoje a grande, a maior, a mais importante ciência que nós teríamos, não é? O Bruno Latour acredita que tenha sido a química, no momento em que a gente começa a mudar o solo. Começa a mudar, porque a gente descobre
que alguns produtos podem mudar as características do solo para permitir um outro tipo de agricultura. Não é? Então começa a haver uma transformação com base numa explicação. Então, tendo a certeza de que, reproduzindo um dado tipo de situação, eu terei como resultado, né, alguma coisa que eu já tenho a condição de fazer uma previsão. Que não é absoluta nunca, é evidente, nunca vai ser, não é? Mas ela passa a ser segura. Passa a existir uma certa segurança nessa explicação. Não é? Então é um momento em que, junto da técnica, não é, que é passada de boca a orelha ao longo do tempo, que é aprendida por meio da experiência e erro, começa um momento na história em que a gente pode começar a fazer uma certa previsão do que vai acontecer. É por isso que se a gente constrói, foi o Claude Raffestin que fez isso, né? Se a gente constrói os dados da população mundial, a quantidade de população no mundo, a gente vai ver que pelo menos até o século XVIII, a quantidade, o número de habitantes no mundo oscila. Sobe, cai. Quando a agricultura vai muito bem, não tem nenhuma praga, não alaga, não destrói, a população cresce, consegue se alimentar, sobrevive. Quando vem uma praga, quando vem uma enchente, a população cai, morre de fome, não é? Oscila. A partir do século XVIII nunca mais oscilou para baixo. Tem as oscilações de guerra, aí tem, de pestes, desgraças, mas ela sempre oscila e sobe, nunca mais caiu. Desde o século XVIII, a população só aumenta. Não é à toa que é no próprio século XVIII que surge a teoria malthusiana. Não é? Quer dizer, a gente não vai ser capaz de suportar um mundo desse jeito. Não é? O mundo mudou e o Malthus acreditava que a gente não seria capaz. Não é? A população começa a subir, porque a gente começa então a ter a capacidade dessa produção. Não é? Vejam que até agora eu não estou colocando nisso que eu estou dizendo, não é, todas as contradições, por favor. É evidente que sim, não é? É evidente que tem alimento no mundo todo, nós sabemos disso, mas tem gente morrendo de fome. Claro que sim, é importante dizer isso, não é? Mas para dizer que, de maneira geral, ao longo do tempo nós temos um eixo, não é, de sucessões que vão sendo acumuladas, ao mesmo tempo em que, vai dizer Milton Santos, a gente tem um eixo ao longo do tempo de coexistências, não é? Daquilo que não desaparece, daquilo que perdura, daquilo que se mantém, não é isso? E um momento, não é? E um momento na história da humanidade que o Max Weber, inclusive, vai dizer que é um momento em que a gente busca, não é isso, Kátia? Desencantar o mundo, né? Parece que a gente consegue explicar tudo. Parece que tudo no futuro vai ser extremamente racional. Tudo vai ser extremamente explicado, compreendido, não é? E como se o futuro já estivesse prescrito na nossa história desde as profundezas dela. Não é? Então é um momento de uma busca, de fato, de desencantar e de explicar. Ocorre que nunca desencantou totalmente. Não é? Então essa sucessão implicaria hoje, na interpretação do Milton Santos, não é, da incorporação de mais uma variável-chave para a explicação do tempo presente. Então, nessa interpretação do Milton Santos, bom, para explicar o nosso tempo presente, quais são as variáveis fundamentais? A técnica, isso é fundamental, até hoje. Não desaparece, não é? E é ela que nos faz transformar esse espaço. Não é? A ciência, que hoje, na interpretação de muitos teóricos, anda a reboque da técnica do mercado, não é? Porque inclusive ela entra na universidade para servir ao mercado, desenvolver, não é, técnicas para que o mercado seja muito mais fluido, e o processo informacional que resulta da revolução telemática que vai se dar depois da Segunda Guerra Mundial, que é a junção das telecomunicações com a informática, não é, que vai permitir um acúmulo de informações como nunca antes nós tivemos ao longo do tempo, e que faz mover também a sociedade. Então, três variáveis dessa explicação do tempo presente. Não é? Então, com elas, a gente vem buscando compreender como é que se constitui, não é,
a política no período atual. Esquemático, como eu disse, mas de qualquer maneira, não é? Uma introdução que eu queria fazer com vocês para dizer como é que eu construo a periodização quando eu penso, não é? Numa interpretação política por meio do espaço geográfico. Não é? Então, o que eu faço? É isso aqui que eu estou fazendo, evidentemente aberto à discussão com vocês. Isso aqui não é o dogma montado, não é? É a estrutura metodológica de uma discussão que a gente busca a todo momento reinterpretar. A partir de um dado momento dessa construção do espaço geográfico, não é? Há uma invenção europeia que sai da Paz de Westfália, quer dizer, depois de 30 anos de guerra na Europa, um acordo para pôr fim à guerra. É esse acordo que fica conhecido como o Acordo de Westfália. O que propõe, então, a articulação política entre aqueles que podiam constituir uma articulação política na Europa naquele momento? O que eles propõem é a invenção do território. Vocês sabem bem que a etimologia da palavra território é do Império Romano, né? Terra mais o torium, né? Quer dizer, a possibilidade de ocupar alguma coisa. Foram os romanos que inventaram isso, etimologicamente falando. Mas é nesse momento ali na Europa que eles inventam o território circundado por fronteiras dentro das quais vai vigorar uma única autoridade, que é a autoridade do Estado. É a invenção. Uma invenção política para pôr fim à guerra de ducados, principados, não é? O mapa da Europa até esse momento era um mapa de pelo menos 1.500 ducados, principados, reinados, tremendamente fragmentado. O que é feito nesse momento? Um processo de unificação. Não é? Então, para acabar com a guerra entre a gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos unificar. Acabaram de inventar o Estado territorial. O Estado, evidentemente, já existia, baseado nas cidades. Nesse momento, baseado no território. É por causa disso que até hoje se afirma, e a geografia política usa, a ideia de território como espaço de exercício do poder do Estado. Entende? Nós não estamos trabalhando nessa única perspectiva, mas para o Estado, o território lhe pertence. Conheci que depois acabou sendo um colega, e se me permitem falar assim pessoalmente com vocês num momento desse, né? Mas conheci um colega, depois ficamos colegas, e no momento que eu conheci, eu perguntei de onde ele era. E ele me disse assim: eu sou curdo. Eu não entendia bem o que ele estava dizendo. Não, mas eu queria saber de onde eu queria ouvir país. Não é? Ele dizia: não, eu sou curdo. Então, mas eu queria saber o país. Ele falou: então, eu sou curdo. Aí, por fim, para tentar resolver a situação, eu perguntei a ele: mas o seu passaporte de onde é? Ele disse: ah, sim, meu passaporte é iraquiano, mas eu sou curdo. Um outro, depois também um colega, virou, na verdade, até um amigo nigeriano. Ele perguntou assim: em que língua vocês falam no Brasil? Eu disse: bem, a gente fala português. Ele falou: e a sua língua, qual que é? Eu disse: português. Ele falou: quem colonizou o Brasil? Portugal. Ele falou: não, então essa é a língua do colonizador, eu queria saber a sua língua. Eu falei: não, minha língua é português mesmo. Não, isso não é possível que exista. Qual que é a língua de vocês lá? Eu disse: então, a língua portuguesa. Até a gente se entender levou um certo tempo. A maioria dos países do mundo não tem apenas uma língua como o Brasil. Não é? A maioria não tem. Eu aprendi isso tardiamente, porque não me ensinaram na escola, deveriam ter ensinado. Não é? Depois uma colega indiana me ensinou que ela falava a língua da aldeia dela, que ela falava o indiano, que é a língua da nação, e ainda falava a língua do colonizador, que é o inglês.
3 línguas, normal, é assim que é. Estou dizendo isso para vocês por quê? Porque o Estado territorial, o que fez? O Estado territorial unificou, tornou nacional o que nunca foi. Mas é sob a égide do Estado que o território será unificado. E essa unificação é uma unificação que tem como base não só a constituição de uma fronteira, mas também aquela que tem a unificação baseada na proposição de uma única língua. Na França, o rei mandava cortar a cabeça de quem falava patuá. Não vai mais falar, vai falar francês. No Brasil, foi uma decisão a instituição da língua portuguesa como a língua da nação brasileira. Que nós sabemos, pelo menos até o século XVIII no Brasil, boa parte do país falava em Engatu. Não é? A gente unifica. Quer dizer, então, num dado momento, por alguma razão, essa forma de constituição das nações é vitoriosa. Por quê? Porque ela passa a ser uma realidade no mundo inteiro. Não existe um pedaço de espaço no mundo que não resulte de uma unificação baseada na circunscrição de fronteiras com unidade interior. Não existe. O mundo inteiro está organizado assim. Ela é vitoriosa. Não é? Constitui-se, portanto, um sistema de autoridade para dentro e um sistema de autoridade para fora. O modelo deu certo porque o modelo é genial. O modelo é genial. Qual que é a negociação? A negociação é: você não interfere nos meus assuntos desta fronteira para cá, e eu não vou interferir nos seus assuntos dessa fronteira para lá, porque esse território não me pertence, pertence a você. E todo problema interno que aí existir é um problema interno, não é externo. Quem quebra com essa lógica são os norte-americanos a partir dos anos 80, 90. Que começam então a dizer que, em nome dos direitos humanos, é possível interferir num outro território nacional. O George Bush fez isso no Iraque. Estados Unidos fez isso na Iugoslávia. Não é? Uma intervenção humanitária. Não, então fazendo isso agora lá com o Ebola. Os colegas do Moçambique falaram isso. Não são médicos, são militares, professor. São militares, exatamente. Então as intervenções, isso quebra com o princípio de Westfália. Quebra. Por isso, Bertrand Badi vai escrever um livro, O Fim dos Territórios. Quando ele escreve esse livro, O Fim dos Territórios, o que o Bertrand Badi está dizendo é que acabou esse território aqui da Paz de Westfália. Acabou. Aquele de respeito às suas fronteiras, você respeita as minhas fronteiras. As Forças Armadas Americanas agem dentro do México. Eles dizem que também é uma ajuda humanitária por causa do tráfico de drogas. Agem dentro da Colômbia, também dizendo que é uma ajuda humanitária, não é? Por conta das drogas. Então, esse território, o dentro do fora, de fato hoje, foi questionado pela ação dos impérios. Não é? Além do que, para a gente, e veja, para os europeus é muito comum dizer da existência de território descontínuo. Para nós, da periferia, todo o território é contínuo. Para eles não. A Guiana para os franceses. Eles chamam de território ultramar. Não, isso não é território ultramar, isso até hoje é colônia. Eles não. Inclusive os nossos colegas geógrafos franceses. Eles dizem, não, é porque vocês têm uma outra compreensão. Então para nós é normal, tem um território aqui, tem outro lado, é só outra compreensão.
Os ingleses dizem a mesma coisa, por causa das Malvinas, né? E muitos outros espaços, evidentemente, não é só aquilo. Então eles têm uma compreensão da descontinuidade que nós não temos, e eles têm uma compreensão da chamada ajuda humanitária que nós também não temos. Apesar da gente ter muitos acordos com outros países da América Latina que não implica nesse tipo de interpretação, não é? Mas que para eles é muito distinto. Então hoje, esse território do Estado que vocês veem grifado aí, quando eu grifei do Estado, é porque o Estado diz: esse território é o meu. E para isso se constituem as Forças Armadas. Então esse dentro e esse fora está se esfumaçando. A gente já não sabe mais o que é esse dentro e o que é esse fora. E importante também dizer que o território sempre implicou, e eu não sei o que está acontecendo hoje nas nossas escolas do ensino médio, mas eu cobro isso muito dos meus cobros. Converso isso muito com os meus colegas da área da educação, que trabalham na geografia. Qual é o mapa do Brasil que eles ensinam na escola? Porque o que os meninos e meninas aprendem? Que o Brasil acaba na praia. Não tem água. Não é isso? Já viram os mapas que estão colocados? Não tem água. Não, mas isso é território. Território inclui o espaço aquático. Não tem água. Agora, um pouco começa a aparecer o mapa da Amazônia Azul, né? Por uma questão estratégica de exploração do petróleo, mas é uma questão estratégica do Estado. Não é daquele que usa esse espaço. Mais uma vez. Não é? Mais uma vez. Então, essa construção do território, que para o centro do sistema está resolvido, para nós ele não está. Ele está em construção. Vocês sabem bem que o mar territorial brasileiro está em discussão na ONU. Quanto, né? Até hoje nós vamos, está em discussão. Nós não sabemos disso ainda. Não é? Então, é um território em permanente processo de transformação com base num projeto de nação. É isso. Só que agora, a complexidade é que esse território é um território em que tem uma autoridade constituída, é o Estado, mas os fluxos que perpassam esse território não são fluxos que podem ser controlados pelo Estado. Não são. Diferente de períodos anteriores, em que tranquilamente a gente podia fechar a fronteira, abrir fronteira. Circulação de informação não obedece mais à fronteira. Não é? Então há uma nova complexidade que envolve, como disse a vocês, não é? A informação como variável para a compreensão de como é que se constitui o território no período atual. E quais são os processos de modernização que obedecem aos imperativos informacionais. Porque agora tivemos lá uma inovação na universidade onde eu trabalho e nos deram uma nuvem onde a gente pode colocar os nossos arquivos. Para não precisar de céu, carregar pendrive, essas coisas, está a nuvem. Onde está essa nuvem? A nuvem tem endereço. É um prédio, não é isso? Ela tem algum lugar. Não é nuvem. Menos nuvem, é um lugar onde está. Não é? Eu não acho que alguém esteja interessado e nem pode controlar as informações produzidas no mundo inteiro. Mas que existem aqueles que controlam, existem. Não é? Quantos são os lugares do mundo onde nós adquirimos o endereço de IP? Quantos são? 2 nos Estados Unidos, 2, só 2. Um na Europa e um no Japão, acabou. São 4. Então existe um controle. Evidente que sim. Mas além disso,
existe também o sistema informacional privado, corporativo, por onde nós não transitamos. Bandas de satélite que são compradas, que são alugadas por grandes empresas, sobretudo banco. Sobretudo banco. Então me parece que a informação, de fato, é um elemento fundamental para a compreensão dos processos de modernização, do território, do Estado, que hoje se constitui.